Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e eu vou falar do Bahia, que não joga há uma semana. O Bahia não jogou no final de semana e não perdeu. Aliás, quem perdeu foi os seus adversários diretos, todos eles, salvo o Coritiba, que acabou vencendo o Vasco, mas foi um triunfo interessante para o Bahia, deixou o Vasco ali ainda alcançável e só depende do Bahia hoje alcançá-lo. O Bahia que joga às 18 horas, que horário de sacana, Rasta, 18 horas é hora de ter jogo no meio de semana, mas é o que nós temos para hoje. Na Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense e Bahia. No primeiro jogo, a gente se lembra que deu Atlético Paranaense 1-0, aliás, falha de zagueiro, falha de Juninho, e além do mais, tivemos o Clayson perdendo um pênalti no final do jogo que não nos garantiu o empate. Com isso, o Bahia acumulou uma derrota naquele dia e hoje tem a chance de finalmente voltar a vencer uma partida. Já são 8 partidas que o Bahia não vence, 7 derrotas seguidas e um empate, e o Bahia tem a chance de conseguir esse triunfo hoje, jogando com a equipe que terá 7 desfalques. A equipe do Atlético Paranaense vem toda desmantelada e o Bahia, ao contrário, tem alguns reforços. Porém, perdemos o principal dele, que é o Danielzinho no meio de campo. Foi positivado para a Covid-19 e com isso ficará fora desse jogo. Tivemos a volta do Rodriguinho, já curado da Covid. O Gilberto também está disponível após ser confirmado com Covid, fez o teste e não tem mais a Covid e com isso terá condições de jogo. O Lucas Fonseca, recuperado de lesão, deve ser mais um reforço do Bahia, porém o Dário Cavalcante sinalizou que ele será banco. E aí eu pergunto, Rasta, por que ele será banco? Não tem condições físicas de jogar? Eu lembro que o Gregory passou um período lesionado e depois que se recuperou, voltou e jogou os 90 minutos. O Lucas Fonseca não consegue jogar os 90 minutos. Isso é um problema porque a zaga do Bahia tem 2 orelhas secas, Anderson Martins e Juninho. O Hernando e o Lucas Fonseca são os menos piores. Essa formação Hernando e Lucas Fonseca seria a menos pior que nós teríamos, porém não teremos, segundo Dário Cavalcante. Um outro que voltou da lesão e se lesionou de novo, inacreditável. João Pedro passou 500 anos lesionado, teve uma contusão no joelho, se recuperou, aí voltou para treinar. No primeiro dia de treino caiu e quebrou o dedo e deve ficar mais 20 dias de fora. O macumbeiro de Nino Paraíba tá muito bem, porque Nino Paraíba tá aí jogando como titular há 500 anos, exatamente porque o João Pedro está lesionado e nós temos entre João Pedro e Nino Paraíba, com certeza o João Pedro seria uma melhor opção, ou a menos pior opção, porque a gente lembra que quando o João Pedro também era titular, não era lá essas Coca-Cola toda, mas com certeza era muito melhor do que o Nino Paraíba. Porém, temos que fazer justiça. Nos últimos jogos, no setor ofensivo, o Nino Paraíba tem melhorado muito. Apesar de ainda no setor defensivo continuar sendo uma avenida Nino Paraíba número 2, mas no setor ofensivo está melhorando. Isso nós não podemos negar. Na lateral esquerda teremos o Matheus Bahia ou o Juninho Capixaba. Na minha opinião, o Matheus Bahia seria a opção mais adequada, já que o Juninho Capixaba tem 2 problemas graves. Além de ele ser o cobrador oficial de bolas para a área do Bahia e não acertar uma, ele é defensivamente muito fraco. Até que na parte ofensiva ele faz ali o seu café com leite, mas defensivamente ele já prejudicou o Bahia muito, coisa que a gente não vê com o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, para mim, é mais efetivo no setor defensivo e não deixa nem um pouco a desejar em relação ao Juninho Capixaba no setor ofensivo. Do meio campo para frente temos um problema grave, que é o interesse dos técnicos que treinam o Bahia de optar por uma formação 4-3-3, que é uma formação que não funciona, uma formação com 3 atacantes e muitas vezes com atacantes que não vêm dado certo. A gente já viu no passado com Mano Menezes e com Roger uma insistência com Clayson e Rossi, e o Dário Cavalcante tende a fazer também essa formação 4-3-3, não utilizando o Clayson, mas muitas vezes utilizando um outro atacante, e que o Bahia não aproveita bem essa formação. Qual seria a formação melhor? E eu entendo que não precisa ser defensivo. Seria a formação 4-4-2. Você pode jogar numa formação 4-4-2 e ser ofensivo. Não necessariamente jogar numa formação 4-4-2 você está jogando com um time retrancado. Como é que você joga com um time 4-4-2
Avançado, você tem 2 jogadores postados, como o Gabriel Novaes e o Gilberto, e eu colocaria esses 2 para jogar lá na frente. E você teria 2 meios de campo, também avançado, construindo bem a jogada, que seria o Índio Ramírez e o Danielzinho. Só que o Danielzinho está com Covid, não vai poder jogar. Quem entraria no lugar dele? Talvez o Rodriguinho, só que a gente não garante que o Rodriguinho vai ter a mesma eficiência que o Danielzinho tem quando joga naquela posição. A gente já viu o Rodriguinho jogando e a gente percebe que o Rodriguinho joga melhor como falso 9, mas eu penso que o Gabriel Novaes seria melhor do que o Rodriguinho. O Índio Ramírez jogando muito atrasado tem prejudicado o futebol dele. A gente já viu ele jogando mais próximo dos atacantes e sendo mais efetivo do que quando ele está jogando mais próximo dos volantes, mais ali no meio de campo. Então o Bahia vai ter que resolver um pouco a posição do Índio Ramírez, que a gente viu que no último jogo, na posição que o Dado colocou ele, não foi efetivo. Os outros componentes do meio do campo seria o Gregory, sem dúvida, e eu acho que entrar com o Ramon é mais interessante do que entrar com o Ronaldo. Gregory e Ronaldo, eles têm um estilo muito próximos e eles jogando junto, acho que um atrapalha o outro. Então o Ramon eu acho que é melhor do que o Ronaldo nessa formação. Esse seria meu time para jogar hoje. Resta saber se o Dado Cavalcante vai ter coragem de colocar um time 4-4-2 ofensivo contra um time do Atlético Paranaense que vem todo desmantelado. Talvez para ele vir com esses 7 desfalques possa gerar um desejo no Dado Cavalcante de colocar 3 atacantes, um esquema 4-3-3 e ser ofensivo, mas não exatamente eficiente. A gente viu o Bahia jogando a temporada 2019-2020 toda no esquema 4-3-3 e não é eficiente. Por que não mudar? Eu imagino que com essa formação 4-4-2 que eu falei, não será um time retrancado. Pelo contrário, será um time que vai jogar pressionando a zaga do Atlético Paranaense. Porém, teria que ter o Danielzinho naquele meio de campo para isso se tornar uma verdade. Com o Rodriguinho é uma aposta. Eu não consigo ver o Rodriguinho com a mesma eficiência do Danielzinho, infelizmente, porque quando eles chegaram a gente tinha na verdade o contrário, a gente tinha o Danielzinho como uma aposta e o Rodriguinho como uma verdade, como um fato absoluto. Em campo, o que foi mostrado foi o inverso. Mas esperemos que o triunfo venha, o primeiro de 2021, e a gente possa sair da zona de rebaixamento. Só depende dele, só depende do Bahia. Um triunfo e o Bahia sai da zona de rebaixamento e deve colocar o Fortaleza, que é o próximo time fora da zona de rebaixamento. Todos os times ajudaram o Bahia. Vasco, Sport, Fortaleza, Goiás, até o Coritiba vencendo o Vasco ajudou o Bahia. Só depende dele e na hora H eu espero que o Bahia consiga trazer esses 3 pontos e nos dar alguma alegria em 2021, porque não tá fácil, Rasta, tá complicado. Além do jogo de hoje, temos algumas notícias importantes, que é a saída do Saldanha e a possível subida do Daniel, o Rasta do Sub-20, para o time principal. O Dado Cavalcante já sinalizou que há uma negociação com o empresário do Rasta, o Daniel do Sub-20, e resolvendo isso, ele será aproveitado no time principal na temporada 2021. Isso é uma boa notícia, porque o Rasta do Sub-20 joga muito. Vai ter 2 Daniels jogando muito no time principal. Além disso, o Bahia emprestou o Saldanha, não estava sendo aproveitado, não aproveitou as chances que teve no time principal do Bahia. 34 jogos, só marcou 3 golzinhos, foi emprestado. Isso é bom para melhorar o caixa do Bahia, que o Bahia tá aí, ó, devendo até 13º do ano passado. Dividiu em 5 parcelas para desafogar um pouco, porque não foi fácil para nenhum time da Série A. A gente costuma dizer que o ano só começa quando termina o carnaval. Esse ano 2021 será diferente. Não teremos carnaval, mas por conta da extensão do ano de 2020 no Campeonato Brasileiro, o ano 2021 só começa, pelo menos para a torcida do Bahia, quando o Campeonato Brasileiro terminar. Resta saber em qual série que nós vamos ficar. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.